Salmo 68. Deus se levanta, seus inimigos se dispersam, seus rivais fogem. Como se dissipa a fumaça, se dissipam. Como a cera derrete diante do fogo, perecem os perversos diante de Deus. Os honrados se alegram, exultam diante de Deus. Festejam-no com alegria. Cantai a Deus, tocai em sua honra. Aplanai um caminho a quem cavalga na estepe. Em nome do Senhor, regozijai-vos diante dele. Pai dos órfãos, protetor das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus dá um lar aos solitários, tira da prisão os cativos. Só os rebeldes ficam no deserto. Ó Deus, quando saías à frente de teu povo, quando avançavas pela terra seca, a terra tremeu, o céu destilou, diante do Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Derramaste uma chuva generosa. Deus, tu aliviaste tua herança extenuada. Teu rebanho nela habitou, nela que bondosamente Deus tinhas preparado para o infeliz. Meu Senhor dá a ordem de guerra, e uma multidão anuncia a notícia. Reis e exércitos vão fugindo, vão fugindo. Campo e casa são repartidos como despojos. E ficais deitados nos apriscos? Asas de pomba, recobertas de prata, com as plumas com brilho de ouro. Quando o Onipotente desbarata reis, nevava em Har Salmão. Montanha divina é a montanha de Bazã. Montanha escarpada é a montanha de Bazã. Por que invejais montanhas escarpadas, o monte de que Deus escolheu para nele habitar? O Senhor nele habitará para sempre. Os carros de Deus são milhares e milhares, milhares os arqueiros. O Senhor marcha do Sinai ao santuário. Subiste ao cume, levando cativos. Recebeste homens como tributo, inclusive rebeldes, e te instalaste, Senhor Deus. Bendito seja o Senhor a cada dia. Deus se encarrega de nossa salvação. Deus é para nós o Deus Salvador. Ao meu Senhor cabe livrar da morte. Deus esmaga a cabeça do inimigo, o couro cabeludo de quem incorre em culpa. Diz o Senhor: eu os trarei de Bazã, eu os trarei do fundo do mar, para que banhes os pés no sangue e as línguas dos cães se saciem no inimigo. Aparece teu cortejo, Deus, o cortejo de meu Deus e meu Rei, rumo ao santuário. Na frente marcham os cantores, atrás os tocadores, entre jovens tocando pandeiros. Bendizei a Deus na assembleia, ao Senhor na assembleia de Israel. Aí os vai guiando Benjamim, o mais novo, os príncipes de Judá em tropel, os príncipes de Zabulon, os príncipes de Neftali. Manda Deus segundo tua autoridade, confirma Deus o que fizeste por nós, em teu templo de Jerusalém. Reis trarão tributo a ti, reprime a fera dos caniços, a tropa dos touros, os novilhos dos povos, que se prostrem diante de ti com lingotes de prata. Desbarata os povos belicosos. Cheguem os magnatas do Egito. Núbia estenda as mãos a Deus. Reinos do mundo, cantai a Deus. Tocai para o nosso Senhor, que cavalga pelos céus, dos céus antiquíssimos, que faz trovejar sua voz potente. Reconhecei o poder de Deus, sobre Israel sua majestade, sobre as nuvens sua autoridade. Formidável é Deus em seu santuário, o Deus de Israel. Dá força e poder a seu povo. Bendito seja Deus. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 68, por Luiz Alonso. Dado o caráter épico ou heróico do poema, sua amplidão e o seu entroncamento com fatos fundamentais da história de Israel, compreende-se o êxito e a riqueza de sua leitura em chave cristológica. Os padres se apoiam, com efeito, na citação expressa do versículo 18,
em Efésios 4:8, mas se apoiam para saltar todo um percurso da vida de Cristo. Santo Atanásio o diz, profecia da vinda de Cristo. E Teodoreto, Davi, com inspiração profética, invoca a vinda do Senhor e recebe sua revelação. Não podem negar a referência ao Êxodo, mas contemplam nele a figura da futura salvação. E ao longo de seus comentários, vão atraindo os outros textos do Novo Testamento, que, sem ser citação formal, podem se escutar como ressonância temática. Os padres também se apoiam em falsas e discutíveis traduções para o grego e o latim. Comecemos pela aparição pública de Jesus. Segundo os sinóticos, o Batista a anuncia e a prepara, de acordo com a profecia de Isaías 40. Preparai o caminho para o Senhor. Aduce o versículo 5 do Salmo. Preparai, apisoai um caminho. Saltemos a morte. Para Hilário, é a morte, o que se levanta depois de superar a morte. De modo semelhante, São Jerônimo e Cassiodoro. Mais sugestivo, Eusébio, que assemelha ao ocaso do sol no mar e o ocaso da morte de Cristo. Também entra no contexto da morte o terremoto do versículo 9. A terra tremeu, segundo Orígenes e Teodoreto. Morto, Jesus desce ao inferno para resgatar os mortos. O Salmo, no versículo 7, o anuncia. Tira da prisão os cativos. Assim, Eusébio e Cirilo de Alexandria. Nesse contexto, entra a vitória sobre o poder da morte, o demônio ou dragão. Aqui se aplica o versículo 22. Esmaga a cabeça do inimigo, segundo Eusébio. A cabeça do dragão, do Salmo 74:13. Segundo Atanásio, a cabeça da serpente de Gênesis 3:15. Semelhante Jerônimo. A ressurreição se encontra no citado subir sobre o ocaso, do versículo 5b. É também o começo do Salmo. Deus se levanta. Segundo Eusébio, Teodoreto, Jerônimo, Cassiodoro. E, sobretudo, a ascensão, referida em Efésios 4:8, texto que alegam Eusébio, Atanásio, Agostinho, Cassiodoro. É interessante que, de acordo com a teologia de Lucas, a exaltação do versículo 19 também é por eles referidas à cruz. Orígenes, Cirilo de Alexandria e Arnóbio. O anúncio da ascensão reaparece no versículo 34, segundo Eusébio, Atanásio, Teodoreto e Jerônimo. Cheios do Espírito, começam os apóstolos a evangelização, anunciada no versículo 12. Uma multidão apregoa a notícia. Assim, Cirilo de Alexandria, Atanásio, Hilário. Seguindo a tradição equivocada, por príncipes do versículo 26, Atanásio os identifica com os apóstolos, a cuja pregação responde à conversão dos gentios, anunciada no versículo 32, segundo Eusébio, Cirilo de Alexandria, Atanásio, Jerônimo. E a propósito citam o episódio do eunuco de Atos 8. Entre os apóstolos se destaca Paulo, da tribo de Benjamim, e por isso anunciado no cortejo do versículo 28. Ouçamos Teodoreto. Paulo, da tribo de Benjamim, chamado depois dos outros, que aparece como adolescente nos Atos dos Apóstolos. Ele guia a igreja e a instrui nos mistérios divinos. Caiu em êxtase para compreender que aquele que perseguia e cria morto estava no céu. Os apóstolos constituem a igreja e as igrejas às quais se refere o versículo 27. Teodoreto e Atanásio, que cita a propósito 1 Coríntios 3,16. Também namorada do versículo 7, identificam a igreja Cirilo de Alexandria, Hilário, Eusébio, Jerônimo e Cassiodoro. Nossa ressurreição é anunciada, segundo vários padres, no versículo 21, já que ao Senhor toca livrar da morte.
recuperar da morte os que dão a vida para pregar o evangelho. Atanásio. Segundo Jerônimo, é o primogênito da morte e abriu a porta de saída da morte. Segundo Cirilo de Alexandria, ressuscitando da morte, deu com a saída da morte. De modo semelhante, Hilário e Cassiodoro. Finalmente, nossa morada celeste, vista no versículo 7 por Orígenes e no versículo 36 por Hilário e Cassiodoro. É verdade que algumas interpretações se baseiam em traduções errôneas, e algumas correspondências podem parecer mais engenhosas do que acertadas. Contudo, o conjunto de semelhante leitura nos faz apreciar a riqueza de símbolos, pelo menos potenciais, do Salmo e também nos mostra o raizante simbólico de tantos temas do Novo Testamento. Educando-nos nessa leitura simbólica comparativa, os padres nos ensinam a rezar cristamente os salmos. Dizia Hilário que o salmo é tecido de lei e evangelho.